Você finalmente encontrou uma editora que decidiu publicar seu livro. Aí você imagina que o trabalho acabou, que é só esperar e as pessoas logo vão perceber o quão fantástica é a sua obra. Você até já se imagina sentado no sofá do jogo ou participando do papo de escritor. Bastam algumas semanas para perceber que a realidade é bem diferente. Mas afinal, qual a chave do sucesso? Sejam bem-vindos. Eu sou Leonardo Barros, autor de livros de suspense. E este é o episódio 16 do Papo de Escritor, um espaço aberto para falar de literatura com inteligência e bom humor. O tema desse episódio é comunicação e marketing literário. Nossa convidada de hoje é jornalista, mestre em literatura brasileira, pós-graduada em jornalismo, realizou MBA em gestão de comunicação corporativa e ela é também sócia fundadora e diretora de conteúdos da Punch. Nossa, o currículo é grande. Seja bem-vinda, Renata Frade. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada a todos. Muito pela oportunidade. Enfim, o assunto é bem vasto, então eu espero que vocês me interrompam e, enfim, façam as perguntas que acharem assim, mais adequadas, porque senão eu vou falar muito, 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 muito. E o objetivo é realmente a gente estar compartilhando ideias, até porque quando a gente fala de comunicação, a comunicação ela é um processo hoje polifônico, ele é um processo de muitas pessoas. Ela demanda realmente estratégia, ela demanda, sim, estudo, um planejamento, mas fundamentalmente ela demanda informação que circule de uma forma fluida, né? E para isso realmente existem processos, realmente a coisa não é tão simples quanto parece quando você tem um livro e quer lançar e basta um blog. Então, realmente, um especialista, na maioria das vezes, não digo no início, mas depois que você se estabelece, é necessário. Eu queria só pontuar, eu agradeço que a apresentação realmente foi bem exaustiva sobre mim, mas eu queria só pontuar que para vocês verem a diferença, né, de como é hoje e como já foi. Até porque minha dissertação de mestrado foi sobre literatura e mercado editorial brasileiro, e ela já está completando ano que vem 10 anos. E nesse período eu já trabalhava com comunicação e marketing para mercado editorial. E quando eu digo isso, é toda a cadeia. Autores, editores, livreiros, agentes literários, imprensa, tão só especializada, mas enfim, todo o conteúdo que tinha a ver com os livros que eu trabalhava, podia ser de esporte, economia, enfim. Eu me relacionava com esses formadores de opinião. E realmente, assim, houve uma evolução, uma mudança muito grande nesse cenário, tanto de marketing quanto de comunicação, para todos esses agentes. Antes, né, uns 10, 15 anos, havia poucos departamentos de marketing nas editoras, não existiam tantas plataformas de comunicação, de informação, isso é um fenômeno muito recente. Essas ferramentas digitais eu acho que realmente facilitaram muito, mas depois a gente pode discutir sobre isso melhor. Elas pulverizaram também muito esse conteúdo, pode ser disperso. Mas, enfim, retomando, e a comunicação era feita de uma forma mais tradicional, o envio de um release, para um mailing, enfim, de jornalistas, e isso era dado como suficiente. Então, ao longo dos anos, na medida que o mercado foi amadurecendo em diversos níveis, ele foi se profissionalizando, enfim, não só internamente, as editoras no processo de criação mesmo de livros, mas no processo comercial, enfim, acho que a economia brasileira também proporcionou essas, enfim, mudanças, aumento de, enfim, de leitores, aumento de plataformas de leitura. Então, tudo isso tornou mais sofisticada a comunicação e o marketing editoriais. E eu acho que, assim, hoje existe um desafio muito grande para quem quer lançar um livro, quem já lançou e até quem já se estabeleceu, porque apesar da oferta de plataformas ser muito grande, o leitor hoje ele é muito exigente. Então, esse leitor, ele não quer esperar o conteúdo, ele quer achar esse conteúdo onde ele quiser, a hora que ele quiser. Então, para isso, é necessário realmente você estabelecer a sua marca, a sua identidade, você realmente entender
dão a sua literatura, se você é um autor, dentro de que cenário ela se insere, dentro de toda a produção literária que é produzida no Brasil. Qual é a sua tribo? E a partir da sua tribo, falar para essa tribo e ir expandindo gradualmente. Então, isso é um fenômeno realmente recente. Eu acho que hoje, assim, quando a gente fala de marketing, de comunicação, basta assim, a gente pensar que o marketing ele é uma ferramenta que foi criada com o objetivo de fomentar vendas e estabelecer uma imagem positiva de uma empresa, de um cliente, de um produto, enfim. E o marketing ele é formado por um pool de ferramentas. E uma delas, por exemplo, que até vocês mencionaram, é a assessoria de imprensa. Então, a ferramenta, por exemplo, que eu mais desenvolvi ao longo dos últimos anos, minha experiência maior, é nesse nicho de relacionamento com a imprensa. E eu acho que os assessores, enfim, hoje deveriam acompanhar o avanço e explorar esse outro pool de ferramentas de marketing, que a gente pode falar depois, blogs, enfim, relacionamento com blogueiros, enfim, até mesmo com os leitores. Tá. Mas vamos estabelecer... Só um momento. Vamos por partes. Vamos por partes. Quando a gente tem muito conteúdo, a gente começa a falar e começa a falar. É um problema. Realmente a Renata é muito bem preparada, ela tem muita bagagem para passar, mas vamos tentar organizar aqui. Primeiramente, ela já começou indo direto ao assunto, mas eu não apresentei os nossos debatedores do Papo de Escritor, que ficaram aí caladinhos. A Janaína Rico, autora da Clara e de outras obras de sucesso. O Landulfo Almeida, que está sempre com a gente, aí já aprendendo, já caladinho ouvindo. Diga aí, gente. E o Marcelo de Hipólito, nosso mago de câmara, que hoje fez a barba, cortou o cabelo, ficou todo bonito para receber a Renata. Mas que eu. Então, Renata, vamos tentar organizar mais ou menos isso aí, tá? O nosso espectador, que está vendo a gente aí, a maioria dos nossos espectadores são ou leitores, né, interessados em debates sobre literatura, ou novos autores, tá? Então, Vamos lá, vou fazer uma pergunta para você para tentar começar isso aí. Imagina que eu sou um autor, eu ainda não tenho assessoria, né? Nem estou pensando em assessoria. A única coisa que eu tenho lá é a minha internet, os meus amigos. Eu lancei meu primeiro livro e eu, coitadinho, ingênuo, tenho a mania de chegar lá no perfil das pessoas e colocar o link. Olha meu livro, não sei nem que isso é chato pra caramba fazer isso. Então, me diga uma coisa, qual seria o primeiro passo? Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho o meu Facebook, ela só amigos, o meu Twitter só tem os amigos. E aí, qual é o meu primeiro passo para eu começar a me tornar essa pessoa pública que é o escritor? Sair desse anonimato para tentar começar a ser visto. Qual a coisa mais básica que eu tenho que começar a pensar em fazer? Bom, eu penso a comunicação de uma forma global. Como eu falei, eu acho que a assessoria de imprensa ela é um passo. E ela não deve ser o primeiro passo, nem acho que deva ser o terceiro passo, no sentido de você levar adiante o seu livro até chegar ao leitor. Eu acho, sim, que existem processos, etapas que, assim, eu fiz uma listinha delas, que eu não sei se parecem muito bobas, mas como eu tenho essa preocupação realmente de falar para leitores e autores até iniciantes, eu acho importante eles terem isso em mente, porque eu acho que isso é fundamental, não só para quem um dia vai ter uma assessoria de imprensa, mas até mesmo para quem vai criar um perfil no Facebook, vai ter um vlog, não só um blog. Isso é o trabalho de base. Então, primeiro, eu acho o seguinte, você tem que saber bem qual é o tipo de literatura que você desenvolve, em que nicho você está realmente inserido, qual é o seu objetivo enquanto autor. Isso é primário, porque é isso que vai determinar até a identidade visual de toda a comunicação que você vai fazer em plataforma digital, por exemplo. Então, assim, eu quero fazer chiquilite, eu quero fazer romances de terror. Então, primeiro você já tem essa marca. Então, você já tem o seu livro, enfim. A partir daí, você tem que saber quais são os seus pontos fortes e fracos. E isso vai evoluir ao longo da sua carreira. Para um iniciante, ponto fraco pode ser falar, inclusive, num clube de leitura.
Ele não tem essa prática, ele não tem ainda o traquejo de se expor, enfim. Então, esses pontos fortes e fracos, ele tem que estar sempre se reavaliando. Uma outra questão que eu acho fundamental por mais que você tenha 1000 pessoas no seu Facebook, isso não quer dizer que você se relacione bem com elas no sentido de otimizar essa rede para fomentar vendas e o conhecimento da sua obra. Então, eu acho o seguinte, que você deve realizar pesquisas sobre o que desejam os seus leitores, não só no sentido do seu conteúdo, sugestões para obras, enfim, mas também de comunicação. Se você é um autor novo, eu quero montar um blog, eu acho que existem ferramentas hoje na internet gratuitas que permitem que você faça pesquisas de opinião mesmo. Não saia fazendo as coisas eu sou um autor de romances femininos. E nesse nicho de mercado existem milhares de mulheres que eu admiro, então eu vou fazer como elas. Não faça isso. Porque qualquer que seja a área que você atue, que você tenha o seu produto, porque o livro é um produto, por mais que você ame o seu livro, ele é o seu filho, mas ele é um produto, ele tem que se distinguir realmente. Você tem que se distinguir, você tem a sua marca e a sua obra é o retrato dela. Então, essas pesquisas eu considero fundamentais, eu recomendo. Porque a partir dessa amostragem, você vai ter uma definição muito mais nítida de como falar e para quem falar. E eu até recomendo que essas pesquisas sejam retomadas periodicamente, para que você realmente esteja bem alinhado. Porque, assim, primeiro a gente fala para o nosso quintal. Comunicação é um processo gradual. Então, você fala para quem quer, que você sabe que quer te ouvir. E depois você cresce para mostrar para um grande público. Então, a pesquisa é fundamental. Eu acho, aí sim, você parte para um blog, você parte para grupos de discussão digitais, ou seja, participa de fóruns, você se apresenta e começa a se inserir nesse contexto de outros blogs. Você começa a opinar, você começa a deixar a sua marca, a sua opinião, e a partir daí você realmente começa a mostrar as suas plataformas de comunicação. Então, é uma Agora, coisa Renata, deixa eu só fazer uma pergunta nisso que você falou. Tá? Em que momento a pessoa vai perceber ou se é que um dia vai perceber, que esse tiro pode sair pela culatra? Porque, por exemplo, às vezes eu me dá a sensação, acompanhando especificamente em rede social, que tem alguns escritores que exageram, e aí, ao invés de aproximar o leitor, eles afastam. Como perceber, assim, qual que é o pulo do gato? Olha, Janaína, essa pergunta é muito difícil e muito pertinente, porque, assim, existe o bom senso. Só que o bom senso para você é diferente, às vezes, para um leitor seu, ou para mim, ou enfim. Bom senso é complicado, e bom senso é intangível, e é uma coisa muito importante na hora de você comunicar o que você é e o que você faz. E realmente, muitas pessoas perdem oportunidades porque elas realmente afugentam, que tem uma postura agressiva, porque não sabem, às vezes, realmente comunicar o que querem, enfim. Por essas razões, é que, como eu estava dizendo, eu estava enumerando os processos justamente para chegar na fase do especialista. Porque eu acho assim, você primeiro estrutura, porque todo autor iniciante, na maior parte das vezes, ele não tem muitos recursos. Então, isso que eu estou assim, listando são coisas gratuitas que ele pode começar a criar uma base para depois ele galgar outros desafios em termos de comunicação. Então, isso é uma coisa estruturada. Se ele começa nesses passos graduais, a chance dele ter sucesso é maior. Não é uma garantia, porque, como você mesmo falou, ele vai estar fazendo isso sozinho. Mas se ele se cerca de fóruns, se ele compartilha, se ele pede opiniões sobre o que ele está fazendo nesses fóruns, nessas mídias sociais, se ele faz pesquisas, se ele, enfim, está aberto a críticas, a chance dele errar é bem menor. Agora, o especialista de comunicação, ele entra também para criticar isso. Ele entra para ser uma espécie de advogado do cliente.
Ou seja, ele vai saber todos os podres e todos os pontos fortes desse cliente. Ele tem que saber. Quem trabalha com comunicação precisa, porque tem que preparar, na verdade, a retaguarda do seu cliente. Porque quando você coloca ele para o mundo, expõe ele a um jornalista, você não sabe que tipo de pessoa, e às vezes você sabe, por isso você tem medo, que vai fazer perguntas. Às vezes as perguntas são maliciosas, elas têm outros objetivos que não são aqueles que você imaginava. Então, por isso que eu estou dizendo, a comunicação, para ser exitosa, um autor estreante, ela tem que ser do tamanho que ele é. E à medida que essa literatura dele for crescendo, porque tudo faz parte de um processo, de um ciclo. Eu vou listar algumas ferramentas que vocês vão perceber que tudo se retroalimenta. A venda retroalimenta a possibilidade de ter mais recurso para investir mais na comunicação, para que você esteja presente até fisicamente em eventos, por exemplo, enfim. Então, assim, retomando, a questão dos grupos de discussão, uma outra coisa que eu indico muito Renata, mesmo... Desculpa te interromper, só para tirar uma dúvida, Sim. porque eu fiquei e aí, só que começou a ir muito para frente e eu não queria que ficasse muito longe. Pode falar. Você falou das pesquisas, Sim. você falou dela anterior até ao autor eventualmente montar um blog para começar a ter um relacionamento com seus leitores. Sim. Qual seria exatamente o objetivo dessas pesquisas? Pesquisas para formatar a comunicação dela, é isso? Também. A pesquisa, ela pode ser feita, como eu falei, em qualquer momento. Você pode estabelecer uma pesquisa para conhecer o nicho de mercado que você queira entrar. Ou seja, eu sou um autor que nunca lancei, eu tenho um livro pronto, e aí eu quero, enfim, saber qual é a forma que os leitores hoje gostam de receber informações de autores, por exemplo. Quais são os canais? O que eles mais gostam de ser informados, o que eles menos gostam. Quais são, enfim, as editoras que eles mais admiram. Sabe, são coisas assim que vão prepará-lo para ele se lançar. E como eu falei, esse recurso é muito válido, inclusive depois que até ele se estabelece, porque como o mercado é dinâmico, como novos autores surgem, existe a concorrência, você lança outros livros, né? Não necessariamente até no mesmo tema que você lançou primeiro. Então, isso é muito válido para que você evite, minimize os erros e os desperdícios de recurso, tanto de dinheiro quanto do seu tempo e do tempo das outras pessoas, para você não ser redundante, desagradável, encaminhando coisas para as pessoas que elas não queiram receber. Eu vou fazer um vídeo e eu acho que as pessoas vão amar que eu fale isso, que eu me vista assim, que eu seja assim, entendeu? Então, eu acho que é válido você investigar para quem você quer falar. Se você fez um romance histórico, então será que eu vou falar para historiador? Será que o historiador vai se interessar? Ou vai ser um jovem que hoje ama, enfim, saber sobre história, mas quer, enfim, uma ficção? Então, são nuances que você pode se aprofundar na pesquisa. Você pode perguntar o que você quiser. E você pode encaminhar para um mailing que você tenha, para a sua rede no Facebook, para a sua rede no Twitter. Aonde você tiver redes, você pode encaminhar. E pode encaminhar, inclusive, até para editores, enfim. O limite, assim, para quem você queira, realmente. Renata, eu tenho uma dúvida. Você estava falando de pesquisa, eu estava dando na minha cabeça um passo atrás. Quando o autor está ainda produzindo o livro dele, a escolha do gênero do livro, que é o tal do nicho. Ele vai escolher um gênero e em cima desse gênero ele vai ter um nicho. A escolha do gênero e do nicho pode inviabilizar o autor, ou pelo menos atrapalhar o comércio do autor. Por exemplo, se ele trabalha, por exemplo, com terror, que no Brasil, teoricamente, terror não vende tanto. Ou ficção científica, que não só no Brasil, no mundo inteiro não vende tanto. Esse primeiro passo, ele pode atrapalhar? Eu acho que o autor tem que acreditar no que ele faz. E eu acho que quando a obra dele é boa, pode ser terror, pode ser erótico, pode ser qualquer tema. Se a obra dele tem relevância, se a obra dele tem uma narrativa que realmente justifique um leitor pegar a primeira página até a última, eu acho que essa questão de gênero é secundária. É lógico que existem ainda alguns nichos de mercado que não tem realmente tanta cobertura na imprensa. Mas quando o livro realmente é bom,
entendeu? Eu acho que ele passa, ele transcende isso, entendeu? Ele abre caminhos. Vejam o caso, por exemplo, dos 50 Tons de Cinza. Quando ele foi lançado, ninguém lia livro erótico no metrô se não pusesse um papelzinho escondendo a capa. Não é verdade? Esses livros ficavam escondidos lá no fundo das livrarias. E hoje eles estão na frente. Então, veja que assim, ele abriu realmente portas para uma produção mundial de romances desse segmento. Então, eu acho que não. Desculpa te interromper, mas só aproveitando o gancho, né? Quer dizer, houve aí uma coincidência feliz para a autora, que foi a proliferação do leitor digital na época do lançamento dos 50 Tons de Cinza, né? O que aconteceu foi justamente isso, que as pessoas começaram a ler no digital, porque aí as pessoas não viam o que ela estava lendo, não tinha esse problema. Não tem capa, né? Eu vi algumas entrevistas, algumas reportagens sobre isso, favoreceu muito o crescimento. Houve, assim, uma coincidência desse momento, né, e que, como você estava comentando, né, você, sabendo de uma determinada reatividade para um determinado gênero, caminhar ele para um meio mais favorável para recebê-lo, como, por exemplo, um livro erótico naquele momento, o melhor meio era o digital, né, até que ele cresceu na verdade, a ponto de... essa autora, ela realmente pegou um momento feliz no mercado, mas o livro digital, ele explodiu, sobretudo nos Estados Unidos. Na Europa ele ainda tem muita resistência, e aqui no Brasil ele está começando realmente a expandir. Houve muita resistência inicialmente pela questão da pirataria, mas, enfim, ela teve, sim, uma coincidência feliz, porém, se o livro dela não falasse realmente do coração dos leitores dela, não ia ter digital, não ia ter nada, entendeu? Eu acho que realmente... Eu estava querendo só juntar justamente as duas coisas que você falou. Você veja, por exemplo, o caso... Vou te dar... Quer um case, para mim, emblemático? O autor que eu considero, assim, case perfeito da comunicação no Brasil, Paulo Coelho, entendeu? Quando ele lançou o seu Alquimista, enfim, a mídia que ele contava era principalmente imprensa, que não necessariamente no início foi bem receptiva a ele. Então, eu acho que... Mas o livro dele chegava às pessoas, o boca a boca fez isso acontecer. Então, como eu estava dizendo, eu acho que o autor tem que se preocupar em escrever um bom livro, ponto. Eu acho que quando o livro é bom, ele faz vender. Agora, se o autor quer permanecer, se ele quer deixar uma marca positiva, se ele quer, enfim, chegar realmente aos corações das pessoas, não só aquelas que ele sabe que ele vai atingir, porque são aquelas que são da galera dele, da tribo dele, né? Eu escrevo terror, então eu conheço o pessoal do terror, mas, pô, eu queria que um adolescente hoje lesse terror, queria formar público. Ele precisa realmente de uma gama de soluções de comunicação e marketing para que ele realmente expanda isso de uma forma profissional. Porque o que eu vejo também muito, um erro de muitos autores, é essa espetacularização da literatura. Existe um ponto positivo disso e existe um ponto negativo. Eu acho que a popularização da carreira de escritor é fundamental para essa formação de leitores. Porém, eu acho que isso às vezes é confundido com outros assuntos que não são os literários, da criação desse autor que o distingue de outros autores, né, dentro de um cenário de milhões de livros. Então, eu acho, isso é a minha visão. Então, quando eu trabalho um autor, e olha que eu já peguei autores estreantes, eu já peguei autores que já tinham algum traquejo com formadores de opinião e outros já consagrados. Eu acho assim que é importante você valorizar questões, pontos tangíveis e intangíveis desse autor que sejam relevantes mesmo, não só para a imprensa, mas que daqui a 5, 10 anos as pessoas vão se lembrar dele de uma forma positiva, com interesse, com relevância. Ou seja, ele vendeu muito? Vendeu. Mas por quê? O que estava por trás dessa venda? Ele foi inovador no formato que ele vendeu, ele proporcionou uma experiência nova, ele foi experimental no livro dele, ele lançou uma nova forma de narrativa, ele foi híbrido, ele mesclou digital com analógico, com impresso, enfim,
São várias as razões que a gente tem que destrinchar quando trabalha um autor para poder fazer uma divulgação acontecer. Então, assim, na minha visão, como eu trabalho hoje um autor? Como eu sempre trabalhei, na verdade. Primeiro que eu sempre achei que a comunicação, há muitos anos, a gente tem que acompanhar a evolução de tudo, das plataformas, de como as pessoas hoje querem receber conteúdo. Conteúdo é rei, conteúdo é o que define. E a partir daí, você estabelece a sua estratégia. E conteúdo não é só o livro, não só os temas que são abordados nele e a forma como isso foi trabalhado. Conteúdo é currículo do escritor, as editoras que ele já lançou, retorno de blogueiros, retorno de quem leu ele, retorno de críticas. Tudo isso é informação agregada a uma divulgação. O que eu acho fundamental para os autores, principalmente os iniciantes, ainda estou na listinha, para poder montar o blog, por exemplo, é estudar o mercado editorial. Eu acho muito importante você acompanhar não só os principais blogs de literatura, que assim, existe uma distinção que eu acho muito importante as pessoas terem em mente. Uma coisa não exclui a outra. A imprensa não exclui o blog, nem o blog exclui a imprensa. Ambos são muito importantes, porque existem pessoas que têm uma visão excludente, tanto quem trabalha em comunicação, quanto quem está no blog, ou quanto quem lê. E o blog ele tem essa característica do nicho, da imersão maior sobre o conteúdo, uma avidez, né, que o leitor hoje tem, absurda. Eu quero saber mais, eu terminei de ler o seu livro, eu quero a continuação, eu quero saber o que você está fazendo, qual é o evento que você vai participar, enfim. Isso é muito legal e o blog ele proporciona mesmo essa imersão. Mas a imprensa, na verdade, ela pulveriza a informação, enfim, para uma grande massa, e em alguns veículos ela valida, ela dá uma chancela de qualidade a esse produto. Como por exemplo? Alguns jornalistas, pela experiência que têm, pela bagagem cultural, literária, eles são realmente selos de qualidade. Então, ambos, no meu ponto de vista, têm que coexistir, e eu acho que o que sai na imprensa, o blogueiro tem que saber. E o que saiu no blog, o jornalista também tem que saber. Ambos são fontes um para o outro. Deixa eu ver se eu entendi. Então vamos dar um exemplo. Muito difícil. Né? Não, é porque existe profundidade. A gente tem que ir pensando aqui, entendendo e pensando junto com o espectador. Nós estamos hoje caladinhos porque é muita informação. Então deixa eu ver se eu entendi. Você tem 4 autores espetaculares com suas personalidades formadas, como por exemplo Leonardo Barros, Marcelo Hipólito, Lando Fomendes de Janeiro Rico, e eles decidem fazer um vlog, né, uma conferências entre escritores, estamos falando de literatura, né, estamos levando literatura para o leitor, e ali fazendo nosso merchan no final do programa. É mais ou menos isso. Aí na hora que um jornalista pega e fala do nosso programa, aquilo acaba, como é uma coisa que tem um conteúdo relevante, acaba ganhando uma proporção. É isso que você quer dizer. É isso que você está dizendo, mais ou menos. É usado, o que hoje existe, por exemplo, num vlog, num blog, numa mídia social, pode ser fonte para uma matéria. Digamos, por exemplo, eu sou um autor iniciante, não tenho editora, vou fazer uma autopublicação. Aí o meu livro estoura. Eu ponho esse livro na Amazon, digamos, e eu ponho eu ponho uma degustação no meu blog, porque eu sou contra, essa é uma opinião também, esse modelo de negócio eu não concordo, de dar tudo gratuito. Eu acho que existe o freemium, que é um modelo de degustação. Você proporciona a experiência, mas se a pessoa quiser comprar, ela adquire. Então, digamos que você se estabelece como um grande sucesso de autopublicação, ou seja, nenhum editor ainda te procurou. Mas existem jornalistas que estão atentos às listas de mais vendidos na Amazon. E aí ele vê o seu nome entre os 10 mais, digamos. E aí ele entra no seu blog. E a partir disso, ele descobre que você é um autor de um nicho tal e que você tem uma carreira incrível, você tem, sei lá, 20 mil pessoas que te seguem em mídias sociais,
entendeu? Você tem, enfim, uma produção em vídeo relevante, ou seja, você sabe trabalhar, atualizar seus conteúdos de uma forma inteligente, no sentido de potencializar sua obra. Então ele pode usar o tema autopublicação e você como um gancho para essa matéria, não necessariamente o seu livro. Ele fala do seu livro, mas uma iniciativa que você teve pode ser um vídeo, um gancho para uma cobertura. Por isso que eu estou assim, falando bem assim primária, porque a comunicação, quando você faz ela de base muito bem direitinha, já até no início você pode ter a sorte de alguém bem bacana que esteja numa redação, numa TV, num jornal, numa revista, de ter curiosidade, te achar e aí te cobrir. E você não gastou dinheiro nenhum, por exemplo. Agora, deixa eu te perguntar, ser bem chata, você bem enjoada. Aí eu fui lá, fiz tudo errado. Lancei o livro, fiz tudo errado. Não fiz pesquisa de mercado, lancei vários títulos de várias áreas completamente diferentes. Meu site é uma porcaria. Eu botei as pessoas tudo com raiva de mim nas redes sociais, de tanto que eu perturbei elas lá no inbox para falar que fiz tudo errado, lasquei tudo. Acontece. Não, eu chego desesperada lá na sua agência, eu chego lá na frente desesperada. Não sei qual é o meu problema, ninguém gosta do meu livro, eu não consigo uma matéria, eu não consigo sair em lugar nenhum. Existe solução para a pessoa lasca com tudo? Existe, eu sou a solução e outros colegas da minha área são a solução para essas pessoas. Porque, como eu falei, estou dando dicas para quem nunca lançou, porque tem uma obra pequena, enfim, para poder se estabelecer, lançar um blog, enfim. Mas a chance de erro é grande porque você não é especialista em comunicação. Você é um especialista na sua literatura e em outra coisa que você faça. Então, eu acho fundamental, sim, você buscar dentro desses grupos que você participa, nas suas mídias sociais, nas suas redes, profissionais de comunicação que sejam referência para desenvolver esse trabalho. E aí, esse profissional, ele vai fazer, e Leonardo vai entender bem esse termo, uma anamnese, ou seja, ele vai dissecar você de cabo a rabo, ou pelo menos ele deveria, eu faço dessa forma, eu acho que é o correto. Ele vai dissecar os seus erros e vai dissecar os seus pontos fortes. E a partir daí, ele vai estabelecer uma nova comunicação. E a partir dessa definição, aí sim você vai reformular ou até derrubar algumas plataformas de comunicação que você tenha feito. Por exemplo, eu sou um autor novo, eu fiz tudo errado, eu lancei um YouTube que os vídeos ninguém assiste, mas de repente meu blog é legal. Então esse profissional hoje, ele tem a capacidade de te orientar no sentido de você fazer acontecer, chegar às pessoas um conteúdo relevante, interessante, atual. Sempre uma coisa bacana é pensar no factual. O que é minha obra, o que eu sou, o que eu estou fazendo hoje repercute em coisas no mundo, em coisas na minha cidade, em coisas no Brasil, enfim. E a partir daí você estabelecer com essa pessoa um planejamento estratégico que seja gradual, de médio, longo, quer dizer, de pequeno, médio e longo prazos. Entendeu? Porque na medida que você começa um processo de comunicação, e principalmente organizado, estratégico, esse processo ele não deve ser interrompido. É um investimento realmente que você tem que estar preparado, é necessário. Quem não tem isso hoje, realmente meio que morre na praia, porque a concorrência é enorme, são muitos autores, são muitos livros, a disseminação do digital, a autopublicação permitiu essa democratização. Então, como você se distinguir nessa multidão? Realmente só com uma ajuda especializada, realmente, e essa ajuda vai fazer você falar bem no blog, vai fazer você, sem ser redundante, ou seja, o que está no meu blog não deve ser a mesma coisa, a forma de eu falar, que vai estar no meu Facebook, que também tem que ser diferente de como eu falo no Twitter, de como eu vou falar para a imprensa, de como eu vou falar num evento com formadores de opinião, que seja um clube de leitura, enfim, o profissional de comunicação e marketing, ele tem que saber quais são essas ferramentas, as características de cada uma delas, digitais ou não, de marketing, e a partir disso, eu acho assim, que um erro de um profissional de comunicação é chegar para um autor e falar, não,
nós vamos falar em todas, você vai se lançar em todas ao mesmo tempo. Isso é muito errado. Eu acho assim, mesmo que o autor ele já tenha uma experiência de mercado, ele já tenha saído na imprensa em alguns lugares, tudo é gradual. Você tem que testar a sua audiência para você ir estabelecendo, fortalecendo os canais que você tem para depois você galgar outros passos maiores, entendeu? Porque senão você se perde. E aí nessa que você se perde, aí o teu investimento vai por água abaixo, porque você não vai falar bem em nenhum lugar, porque você quer falar bem em tudo. E isso não existe, entendeu? Então, é preciso realmente você ter essa estratégia, essa visão, e eu acho que o profissional de comunicação e marketing, ele tem a possibilidade de te dar essa noção do mercado, de dar a noção do que falar, e os passos. Não, agora, em curto prazo, você vai participar dessas mídias. Renata, eu posso fazer uma perguntinha? Sim. Fiquei curioso. Eu estou pensando aqui como o cara que está começando, tá? O iniciante mesmo. Uhum. O iniciante, que não sabe nada, como a Janaína fez. Foi lá, fez tudo errado, não sei nada. Não fui eu não, tá, Marcelo? Foi só exemplo, eu fiz tudo direitinho. Não, você é o exemplo. Você é o exemplo virtual. A Janaína fictícia. Janaína fictícia. Janaína fictícia. Janaína parte B. Esse camarada que está aí, como é que ele faz? Como é que ele começa a procurar? Como é que ele acha esse bom profissional de comunicação e marketing? Como eu falei antes, ele tem que buscar... Não, mas ele é da pesquisa, né? Onde como é que ele acha esse profissional bom? Como é que ele acha um bom profissional de comunicação e marketing? Onde é que ele começa a procurar? Qual é o perfil que ele procura? Qual é o local que ele acha essa pessoa? Como ele faz esse encontro, né? Eu achei essa pessoa. Essa é a primeira pergunta. E segundo, só para ter uma ideia, e aí é uma pergunta meio chata, mas quanto a gente está falando de investimento que essa pessoa vai ter que fazer? Tá. Bom, eu já tinha começado a falar como é que você acha essa pessoa. Na verdade, eu acho que você entrar em grupos no Facebook, no LinkedIn, por exemplo, de mercado editorial, de profissionais de comunicação, você realmente se expor a sua situação. Olha, eu sou um autor que estou precisando realmente de uma orientação de profissional, enfim, que seja reconhecido mesmo pela experiência com novos autores. Quem me dá a dica? Você realmente tem que fazer, tem que ir atrás em fóruns, enfim. Eu acho que é a forma mais, assim, mais fidedigna de você conseguir. Porque se você entrar, por exemplo, num grupo, na minha visão, se eu fosse uma autora e entrasse num grupo de jornalistas, todos iam dizer que são ótimos. Então, né, eu entrei no perfil Jornalistas do Rio do Facebook. Não é ali. Eu acho que não é ali. Eu acho que você tem que começar a conversar em eventos com autores que estejam saindo bem na imprensa. Então, eu vou te dar um exemplo. Um case bem sucedido meu, recente. A Fernanda Belém. Ela é uma autora de um cliente meu, a Valentina. Ela já tinha lançado um livro por uma outra editora e quando nós começamos a trabalhar, ela realmente ainda não tinha uma presença expressiva entre formadores de opinião e grande imprensa. Então, ela teve essa orientação. É lógico que eu vim a reboque de um cliente que, enfim, que era a editora dela, mas mesmo assim, entendeu? Ela pode ser uma pessoa, por exemplo, para um escritor perguntar, entendeu? Eu sou um novo autor, você já lançou um livro que, enfim, está indo super bem, o verão, enfim. Então, como é que eu faço? Eu acho que, assim, se você é um autor, primeiro você tem que sair da casca de ovo. Você tem que estar nos eventos, você tem que botar a cara a tapa. E quando você fala quando eu falo de botar a cara a tapa, é você botar a boca no trombone. Olha, eu preciso de ajuda, quem são essas pessoas? Realmente estar atento ao mercado. Quando eu falei que tem que estudar o mercado editorial, não é saber quantos e-books foram vendidos no mês, sei lá, de agosto. É realmente você entender a movimentação do que está sobressaindo. Por que o fulaninho da editora X está bombando na imprensa? Como que ele conseguiu isso se ele só lançou um livro? Entendeu? Você tem que ler jornal, realmente, você tem que ler revista, você tem que ver televisão, e você tem que estar nos lugares, tanto virtuais quanto os presenciais. E essas pessoas, a amostragem,
Porque, assim, acredite, os bons nomes vão ser recorrentes. Você pode estar no Rio, você pode estar em Salvador, você pode estar em Brasília. Essas pessoas que fazem um bom trabalho, elas vão ser lembradas. Você vai começar a reparar que você falou com um autor, com um editor, e aí esses nomes vão aparecer. Até porque quando a gente fala de mercado editorial, é um segmento muito específico, é que nem um mercado farma, um mercado de saúde. São poucas pessoas que trabalham nesse mercado em comparação a outros. Então, as pessoas se conhecem. Então, assim, essa é a minha opinião. Um bom profissional de comunicação, isso é meio bizarro de eu falar, porque, assim, meio... Fala que é você, Renata, fala que é você. Fala, Pancho. Se você está com o filme queimado, fez tudo errado, pode procurar a Pancho. Não, eu não fiz. A Renata vai resolver o seu problema. Tudo errado, realmente, eu nunca fiz. Desculpa, mas, cara, isso é uma coisa que eu acho que, graças a Deus, eu tive êxito por muita dedicação. Eu sou muito comprometida e eu tenho um diferencial que eu tenho que botar aqui para vocês, que, cara, eu amo livros. Então, assim, eu tenho um respeito enorme por autor. Eu amo, e sabe, entrar numa livraria, ficar horas conversando com o livreiro. E quero entender sobre esse mercado. Eu quero saber o que está acontecendo. Então, eu acho que isso realmente é um diferencial que eu nem devia estar dizendo para não ensinar as outras pessoas. mas eu acho que, enfim, eu acho que um bom comunicador, para começar, ele tem que entender o conteúdo. Parece idiota isso, mas não é. Existem muitas pessoas que trabalham em comunicação que pegam um livro e só leem o prefácio para fazer um release. Entendeu? Então, eu acho isso uma visão equivocada. Eu entendo que em alguns lugares produzem 100 livros por mês, mas é muito difícil você ter qualidade se você realmente não imerge no conteúdo. Você não pode divulgar bem uma coisa que você não está sabendo o que você está falando, nem sobre quem você está falando. Por isso que eu lá atrás falei de pontos fortes, fracos, enfim. E esse bom profissional, ele tem que saber isso, ele tem que entender muito bem do mercado, da movimentação do mercado, os temas editoriais que estão acontecendo muito. Vou dar um exemplo agora, sobre autopublicação. Tem uma autora que a Valentina contratou, saiu ontem no Publish News, eu coloquei porque vai ser palestrante da Amazon. Então, assim, são temas que você tem que estar ligado no que está acontecendo. Você tem que também dizer para o seu autor qual é o tamanho que a comunicação dele vai ter naquele momento. Porque existem muitos assessores, já peguei muito autor ressentido de outros trabalhos de divulgação, porque, enfim, algumas pessoas disseram para ele que ele ia aparecer no Jô. E é uma pessoa que até pode, nunca lançou um livro, e até pode ser que seja uma autopublicação que saia lá. Mas eu acho que você tem que ser honesto e você tem que realmente treinar essa pessoa para falar com qualquer lugar, principalmente imprensa. Você tem que... Volta a essa discussão da marca, né? Você veja como o Jô é sempre um exemplo de sucesso. Fulano de tal faz sucesso. Já foi no Jô? Já foi no Jô? Volta àquela discussão sua sobre a marca, estabelecer uma marca. Só para colocar aqui e fazer um pequeno comentário. No programa anterior, nós conversamos com o Thiago Maca, que é o editor da Novo Conceito, e ele falou sobre eventos, sobre você ir ao evento, sobre você conhecer pessoas, outros autores, editores, procurar editores, enfim. E aí você hoje, falando sobre marketing, sobre comunicação, você acabou abordando novamente essa coisa do contato humano, né? Então, só para frisar aqui, uma coisa... E para dar o depoimento que nós percebemos, eu falo por mim, pelos colegas, se eu estiver errado, podem me corrigir, nós percebemos, depois desses programas que nós temos feito, apesar de uma audiência não ter milhares de espectadores ainda, mas nós percebemos que tem ajudado muito a conhecer pessoas, mesmo que virtualmente, e que isso tem ajudado a abrir algumas portas, né, a começar alguns relacionamentos, mesmo que de uma forma muito tênue, mas eu faço até uma analogia, né, acho que essas relações
profissionais do escritor, ou profissionais ou com o leitor, é como uma paquera, né? Você vai ali, chegando, tem que ter um contato, tem que... Exatamente. Se você chegar for muito com sede ao pote, você perde a... Não é isso, Janaína? Janaína adora essa palavra. Não é só isso não, gente. Você tem que ter consistência. Eu costumo ser boa nessa coisa de paquera, entendeu? Tá, o difícil é o depois da paquera. Eu acho que dá peso e medida, não tem jeito, é a qualidade do que você tem. Não adianta, você pode ir em todos os eventos, você pode responder todos os posts do seu Facebook, que, enfim, é a qualidade que vai determinar, mas a assessoria de um bom comunicador, de um bom profissional de marketing, ela te ajuda a ser mais objetivo, a otimizar os seus recursos, o seu tempo, para você chegar mais longe, levar a sua obra para quem você quer falar e para outras pessoas que você nem imaginava, enfim, que você vai estar falando. Agora, realmente, existe uma frustração em alguns autores de, eu não consegui tanto que nem a fulana, que nem a ciclana. Muitas vezes, não é o comunicador ou profissional de marketing que é ruim, é que realmente existem obras que se destacam mais do que a sua. Então, isso faz parte do jogo do mercado, isso não é uma questão de comunicação só e de marketing, entendeu? Mas, bom, enfim, me perdi, mas é isso, enfim, eu acho importante você nunca deixar, na medida que você estabelece um blog, um vlog, e um jornalista, um relacionamento com a imprensa, toda vez que houver uma demanda, uma procura, nunca deixe essa pessoa esperar. Você sempre responda. A questão, assim, fundamental, que você perde oportunidades, no meu ponto de vista, é essa. Tudo tem um timing. Antes de você lançar um livro, para você divulgar esse livro em todas as instâncias possíveis, digitais, para a imprensa, tudo tem um tempo de acontecer. Então, respeite a orientação do seu comunicador, respeite esses prazos que ele coloca, o prazo para chegar nas livrarias, o prazo que esse livro fica em livraria, se ele lança ele numa plataforma digital, enfim, porque, enfim, outros produtos vão entrar no lugar. Então, faça acontecer dentro daquele período, foque no seu lançamento. Quando essa onda passar, e às vezes a onda leva 6 meses, porque tem livros que são tão bons que eles também ajudam muito na divulgação. O autor é muito conhecido, a divulgação realmente se estende. Você vê, por exemplo, A Culpa nas Estrelas, né? Das Estrelas. O livro vendeu horrores, veio o filme. A imprensa voltou a cobrir o livro de novo. Então, sabe, são fenômenos que acontecem, mas não, isso é exceção. A gente está falando da maioria. Então, a maioria é o seguinte, não perca a onda do seu lançamento. Potencialize sua atenção e seus recursos para tudo que você possa e queira investir. Tanto nas suas mídias, quanto nos eventos que você vai participar, se prepare como você vai vestido, prepare como você vai articular o seu discurso, por mais que sejam adolescentes ou professores, ou enfim, idosos, não importa. Para cada pessoa, cada lugar é um lugar, uma escola não é uma bienal, entendeu? Não é, sabe? Então você tem que se preparar para isso, estude para onde você está indo. Se prepare. E para o seu lançamento, tente atender a maior parte de demandas e solicitações que surgirem, sim. Porque depois que essa onda surgir, até você lançar um novo livro, você tem, e o profissional de comunicação, acho muito importante nesse sentido, ele vai sempre te deixar em evidência. Só que isso vai acontecer em alguns momentos que ele vai pincelar. Então, ou de movimentação de mercado, ou de temas que vão surgir, e o seu pode ser inserido de novo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu agora, da Fernanda Belém, o livro Ao Verão. Ela lançou um livro sobre verão esse ano. Ano que vem vai ter verão de novo. A gente pode retomar o livro dela, por exemplo. Então, sabe, existem motivos para você voltar àqueles assuntos do seu livro, mas o bom comunicador tem que ter essa perspicácia.
e monitorar. Você precisa de ferramentas para saber o que estão falando sobre você, para que você alinhe, porque comunicação é algo dinâmico, a gente está lidando com um fluxo de informação em cadeia. Então você tem que saber o que estão falando de você para alinhar o que você está fazendo, ajustar. Então, eu acho que meus leitores, eles gostariam que eu tivesse uma presença mais evidente em vídeo, que eu abordasse tais temas. Então, isso, através dessa comunicação constante, de pesquisa, você consegue alinhar. Não existe fórmula, eu não trabalho com fórmula mágica nem forma de bolo. Tanto que quando me perguntaram, eu já esqueci o nome de vocês me desculpem, mas eu vou aprender. Quando me perguntaram, alguém me perguntou de preço, eu acho isso horrível. Eu entendo que a pergunta é super pertinente. Se eu fosse um autor, eu faria isso, porque realmente interessa muito. Mas eu sou uma pessoa atípica no mercado. Eu acho que eu sou. Eu não trabalho com tabela de preço. Então, eu trabalho levando uma série de variáveis em conta para poder montar um orçamento. Desde um autor iniciante até uma editora mega, ultra, hiper multinacional. Então, e esses fatores eu acho que tem que ser levados em consideração, porque trabalhar com comunicação é algo que demanda muitas horas, muito tempo, muita dedicação. Você tem que realmente investir em relacionamento. Por isso que eu digo que eu não faço assessoria de imprensa. Eu faço comunicação de relacionamento, que é algo que, enfim, engloba tudo isso que a gente está falando. É isso aí. Olha, é muito conteúdo realmente, Renata. E foi assim que nós chegamos aí a 50 minutos de programa, que é em média aí o que dura o nosso programa. Queria agradecer você por ter aceitado o convite. Você realmente agregou muito valor, né, a essa nossa tentativa de juntar os profissionais que estão envolvidos na cadeia do livro e aproximar um pouco do nosso leitor. Alguém tem alguma pergunta ainda a fazer? Quer colocar alguma coisa? Eu tenho 250 perguntas, o problema é esse. O tema é tão amplo. Eu ia fazer igual a do Rodolfo. A minha piada ia ser igual a do Rodolfo. Vamos ter um bocado de perguntas para fazer. Eu acho que a gente já podia até deixar assim engatinhado, mas umas 4, 5 vezes da Renata ser convidada aqui no programa. Eu posso voltar e responder, não tem problema. Fico muito feliz que eu tenha contribuído para esclarecer algumas dúvidas. Não, contribuiu sim. O que eu sugeriria, Léo, é que a gente depois colocasse mais 1 ou 2 temas específicos dentro desse conjunto, que é a comunicação do autor e a comunicação da editora para o autor, como temas de outros programas também, e a gente convide novamente a Renata para falar sobre os temas já mais vamos dizer assim, recortados desse mundo enorme. Sim. Que é o marketing e a comunicação. Sim, pode ser. Eu tinha até pergunta aqui no perfil do evento, o Elton SDL, obrigado, Elton, por contribuir. Ele está fazendo uma pergunta aqui, como fazer com um gênero pouco lido pelo público e que não tenha bom alcance. Como dispor bem de redes sociais, né? Elton, se você voltar para o começo do programa e vir, você vai perceber que esse assunto foi abordado de uma forma ou de outra, né? É só você voltar para o começo, logo vai estar no YouTube, é só ver o vídeo do começo e vai estar lá. Então é isso aí, vamos abrir aqui o espaço para os recados para finalizar. Renata, você quer dar algum recado final? Bom, pessoal, eu vou deixar meu e-mail à disposição, quem quiser tirar dúvidas, enfim, quiser conhecer mais, na medida do possível, eu respondo com o maior prazer. Meu e-mail é renatafrade, @punch, P de pato, UNCH, comunicacau, de comunicação.com.br. Ok. Você também encontra a Punch, né, a fanpage, né, no Facebook, Sim, não é isso? Nós temos uma fanpage no Facebook, chamada Punch Comunicação e Tecnologia, porque a gente desenvolve aplicativo de livro digital e outras coisas. Nós estamos no Twitter, @punchcom, nós temos um blog, e é isso. Um Pinterest também, Punch Comunicação e Tecnologia, com clipping. Vejam os clippings, para vocês verem coisas bacanas que a gente fez. Bacana.
Janaína Henrico deu o seu recado. Obrigada por ter participado aí de mais um Papo de Escritor, é sempre muito legal. E muito obrigada, Renata. Foi uma alegria muito grande conversar com você e com certeza uma escritoria também. Valeu por ter ajudado tantos escritores que estão aí assistindo a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Landulfo Almeida. Agradeço também a presença. Eu digo que para todos que estão assistindo, que as dicas, quem pegou só o final, realmente pegue depois no YouTube e assista, porque daqui a pouco vai estar disponível, porque realmente tem orientações bem interessantes e eu ouso dizer um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. É uma coisa realmente, uma abordagem bem estruturada da comunicação. Não é, vamos dizer assim, simples, né? É um processo, realmente, tem que estudar um pouquinho e ir atrás, a não ser que você tenha já condições financeiras de contratar um profissional logo de cara. Mas, enfim, existe como fazer, existe pelo menos uma direção, e se você tiver uma dúvida ou outra, tenho certeza que você vai mandar a sua dúvida aí para a Renata, ela vai pelo menos apontar você na direção do caminho certo aí de alguma forma e claro, você não vai poder abusar, né, porque se quiser muito tem que contratar, mas é verdade, dá uma olhada no site, nos clippings, né, e espero, né, fica registrado aqui o convite para ela voltar, apesar de que o programa não é meu, é do Léo, mas eu sou íntimo aqui, então eu já conheço como ele pensa aí, convidar também para a gente falar um pouquinho mais sobre essa coisa inteira do marketing, quer dizer, outras partes. A gente falou um pouquinho da comunicação, especificamente da comunicação do autor. Fala também de outros aspectos, né, do momento posterior, onde o autor já está conhecido. A comunicação dentro da própria editora, porque o autor chega lá e ele é absorvido por um processo, e às vezes o processo pode estar ou não adequado, como é que ele vai se portar. Tem muitas perguntas a se fazer, e até discutir um pouquinho, quem sabe, em outro programa, como está a discussão do marketing dentro das empresas de edição de livros, porque, na realidade, a gente, na minha opinião pessoal, acho que as editoras ainda estão engatinhando aí no mundo do marketing, da possibilidade que existe hoje do que se fazer. Né? Posso fazer um adendo? Posso só fazer um adendo? Elas ainda estão vendo o digital como analógico na comunicação. Não falo mais nada. Então tem esse e outras coisas para a gente comentar. Eu sou Landulfo Almeida, autor de As Duas Faces do Destino, um livro que é de mistério, mas também é de ficção científica, que está na mesma dificuldade do nosso colega aí que perguntou pelo blog sobre como trabalhar gêneros que são menos procurados no Brasil. Obrigado, gente. Marcelo Hipólito! Por isso, desejar saúde primeiro pelos espirros, porque eu estava gripado também, eu sei que passar por espirro ninguém merece. Desejar agradecer a Renata pela presença, agradecer ao Léo pelo convite, pela mediação, sempre muito boa. Falar que isso foi um prato cheio. O Landulfo, então, está animadíssimo, um homem de negócio. Estou vendo os olhinhos estão brilhando, né? Aqui o homem do marketing corporativo. Falar pro pessoal aqui do Rio, fazer o merchan, né, o Mago de Câmara, que está já há 4 dias seguidos em primeiro lugar, os mais vendidos da Novos Talentos, da Novo Século, no Submarino. Vamos ver se amanhã a gente crava o 5º dia. Vamos lá, força. Falar pro pessoal que eu fiz o programa ontem na TV Justiça, Iluminuros. Vai estar disponível o episódio agora em meados de setembro, aí eu aviso o pessoal lá nas redes sociais, no site, etc. Quando é que o programa está disponível. Vai estar disponível na televisão, é óbvio, e no site deles. É isso, galera. Boa noite, obrigado. É isso aí. E, mais uma vez, agradecer a presença da Renata, agradecer a você, espectador, que está em casa e que se perguntou que camisa bonita é essa que o Leonardo está usando. Foi a quinta-feira literária da Praia de Pipa, foi um evento que teve na semana passada, na linda Praia de Pipa, não tão linda quanto já foi, mas a linda Praia de Pipa aqui no Rio Grande do Norte, que eu fui um dos autores convidados para o evento. Teve cachê, viu, Janaína? Estamos ficando importantes. Quantos R$10, Léo, você ganhou?
Não posso falar não, que é muito dinheiro, vão querer me sequestrar. E aí a gente falou lá sobre a prosa, sobre os meus livros, tem sessão de autógrafo e tal, só que eu fiquei sem... A bateria do celular acabou, eu estava filmando, esqueci de câmera, enfim, aquelas confusões de quem não tem assessoria, uma assessoria que cuida desses detalhes. E dizer também que para quem acompanha a gente, quem muita gente conhece, mas quem ainda não conhece, convida a conhecer os meus livros, O Presságio, O Assassinato da Freira Nua, o livro de suspense policial, continua sendo um dos livros mais vendidos do gênero pelo site da Saraiva, né? E O Maníaco do Circo, que é o meu livro esgotado, suspense policial, conta a história de Renato, um serial killer, uma história que se passa em Natal, tem magia negra, enfim, tem sexo, violência e suspense, e tudo que as pessoas que já conhecem ali, meus livros já sabem que tem. O livro continua num preço especial na Amazon, custa apenas R$ 5,99, sei lá, R$ 5,90, uma coisa assim. Passa lá, também está entre os 100 livros mais vendidos de suspense e mistério, e subindo. E é isso aí. Eu queria agradecer também e dizer também que nós temos outros vídeos no canal. Se você curta o vídeo, compartilhe, divulgue, dá uma olhadinha nas nossas playlists. Nós temos lá entrevistas com autores, nós temos dicas para novos escritores. E é isso aí. Estamos passando do nosso tempo. Tchau, galera. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, obrigada. Boa noite.